Durante o mês de setembro, nós vamos trabalhar o sistema cartesiano ortogonal de coordenadas e suas aplicações. Aqui a gente tem uma ideia de onde podem ser aplicadas o nosso sistema de cartesiano ortogonal. Então, a gente tem aplicação na matemática, na cartografia, no sensoriamento remoto, geoprocessamento e mais no dia a dia a gente tem ele aplicado aí ao GPS, né? Então, tem aí 2 sites que vocês podem estar consultando, podem estar visitando e terão mais informações a esse respeito. O nosso tema, né, que vai ser desenvolvido aí em relação aos planos cartesianos na matemática, vai ser em relação às funções. Então, a gente vai trabalhar o plano cartesiano ligado aí às nossas funções. Tá? Qual é a origem da palavra ortogonal? Então, a palavra ortogonal tem origem no latim. Ela vem de ortogônios, que significa forma um ângulo reto. Né? E o que é esse ângulo reto? Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Quando a gente fala de plano cartesiano, normalmente a gente se refere aí, a gente se lembra, tem a lembrança dos eixos x e do eixo y. O eixo x ele é chamado também de eixo das abscissas e o eixo y, o eixo das ordenadas. Então, o sistema cartesiano ortogonal de coordenadas é formado por 2 eixos denominados de eixo das abscissas e eixo das ordenadas. A gente falava aí da palavra ortogonal. Então, a gente relembra aí o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas. Em relação a cada uma dessas retas aqui, quando acontece o cruzamento do eixo x e do eixo y, nós vamos ter aqui ângulos de 90 graus aqui no centro, né, em relação a cada dois desses eixos encontrados. Esse encontro de eixos também, ele divide aí o plano cartesiano em 4 regiões. Então, essas regiões são chamadas de quadrantes, como a gente pode observar aqui no nosso desenho a seguir. Então, olha só, nós temos então o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas e nós temos aí a divisão dos nossos quadrantes. Então, qualquer ponto que esteja localizado nessa região, vamos dizer que ele está localizado no primeiro quadrante. Qual vai ser a característica desse par ordenado, desse ponto? Ele vai ter coordenadas para x e para y. E esses valores, os dois serão positivos. Então, a gente vai ter um valor positivo para x e a gente vai ter um valor positivo para y. Quando a gente fala desta região aqui, então a gente está falando do segundo quadrante. Para que um ponto se localize nessa região, nós precisamos ter um valor de x negativo e um valor de y positivo. Então, por isso, desses sinais aqui é a indicação. Então, vamos ter um valor de x negativo e um valor de y positivo. Terceiro quadrante, essa região à esquerda abaixo aqui. Então, nessa região, nós teremos os valores negativos para x e negativos também para y. Então, tanto para x quanto para y, o nosso par ordenado vai ser negativo. O nosso número vai ser negativo. O quarto quadrante, então, temos esta região aqui. Qual é a característica dessa região? X positivo, Y negativo. Então, X positivo está aqui, Y negativo temos aqui. A gente tem exemplificação dessa situação aí em relação aos quadrantes, né? Nesse exemplo aqui do lado. Por exemplo, os pontos A e B, eles pertencem ao primeiro quadrante. Então, a gente sabe o quê? Que o primeiro valor é positivo e o segundo valor também positivo.
Ponto C, ele está no segundo quadrante. Então, no segundo quadrante, a gente tem um valor negativo para x e um valor positivo para y. Ponto D. Ponto D, os dois termos, tanto x quanto y, são negativos. Então, ponto D está no terceiro quadrante. Nosso ponto E tem valor positivo para x e negativo para y. Então, nosso ponto está no quarto quadrante. Essa ideia em relação aos sinais é para que a gente consiga saber em qual dos quadrantes está localizado o nosso ponto, sem haver a necessidade de localização dele num plano cartesiano. Então, essa ideia aqui refere-se a isso. Então, a gente tem lá ainda, para completar essa nossa ideia, a gente tem assim: podemos indicar por x e y o par ordenado formado pelos elementos x e y, onde x é o primeiro elemento e y é o segundo elemento. Então, sempre que a gente tiver um par ordenado, a regrinha é essa: primeiro termo é x, segundo termo é o nosso y. Primeiro termo é x, nosso segundo termo é y. Então, após essa ideia, a gente vai aí, então, para a nossa formalização do conceito de função. Então, o nosso conceito de função, ele vem a ser o seguinte. Vamos melhorar o nosso espaço. O conceito de função, né, é a seguinte: sejam A e B conjuntos não vazios, uma relação f de A em B é função se e somente se qualquer elemento de A estiver associado através de f a um único elemento de B. Então, essas são as palavrinhas, essa é a regrinha que define o nosso conceito de função. Então, para que nós tenhamos uma função, é necessário que todos os elementos do primeiro conjunto tenham um termo correspondente no segundo conjunto por meio de uma função. Então, vamos esclarecer essas ideias, vamos exemplificar esse tipo de situação. Nós temos o nosso exemplo 1 aqui. Nosso exemplo 1 tem o quê? Tem um conjunto A, representado num diagrama, A, letra maiúscula, nome sempre letra maiúscula, conjunto B, também letra maiúscula. Nossa representação é por meio de diagrama. Então, diagrama significa uma linha fechada, onde dentro dessa linha fechada estão todos os elementos pertencentes a esse conjunto. Conjunto A tem os elementos 1, 2 e 3. Conjunto B tem 2, 3, 4 e 5. Então, temos aí uma setinha que liga cada elemento do conjunto A a um único elemento do conjunto B. Essa setinha, ela é denominada função. Ela vai ser função quando? Quando todos os elementos do conjunto A se relacionarem com um único elemento do conjunto B. Então, nesse caso, a gente tem uma função. Nós temos, então, a partir dessa ideia, a formalização de outros 3 conceitos. Que conceitos são esses? Domínio, contradomínio e imagem. Então, considerando a função f e analisando a figura acima, podemos definir o seguinte: o domínio da função é o conjunto A. Então, logo, domínio ele é representado por D e o Fzinho entre parênteses. Então, D maiúsculo e um F minúsculo entre parênteses, igual. Quem forma esse conjunto domínio? O primeiro conjunto. Então, conjunto domínio é sempre o nosso primeiro conjunto. A gente pode colocar, então, pode abrir chave e escrever cada um desses elementos. Então, aqui, domínio de F vai ser igual. Então, abriu chave, 1, 2
e 3, fechou chave, escreveu todos os elementos desse conjunto. O conjunto B é o contradomínio. Então, logo, CD maiúsculo significa contradomínio e um F minúsculo entre parênteses. Então, essa representação aqui, ela refere-se ao contradomínio da nossa função. Então, nosso contradomínio é quem? São todos os elementos do segundo conjunto. Nosso segundo conjunto é o conjunto B. E ele tem os elementos 2, 3, 4 e 5. Então, contradomínio, o segundo conjunto. Próxima linha, nós temos os elementos de B que estão relacionados a elementos em A, são chamados de imagem da função. Então, logo, imagem é representado por IM, e vamos ter o F entre parênteses para indicar a função, é igual. Então, quem do conjunto B se relacionou com o conjunto A? Apenas o 2, o 3 e o 4. Então, a imagem dessa função, ela é 2, 3 e 4. Apenas os termos que têm correspondência aí no conjunto A. Então, uma coisa importante que é bem bacana para a gente estar lembrando. Se tivermos uma relação entre variáveis x e y, na qual algum valor de x seja levado a mais de um valor de y, essa relação não é função. Nesse caso aqui do primeiro exemplo, nós não temos uma função escrita que diga qual é essa regrinha que obedece a situação para cada um, para formarmos esses pares ordenados. A gente vai trabalhar logo mais a seguir essa ideia, mas por enquanto a gente vai trabalhar aí a situação de ser ou não ser função em relação a um desenho, seja ele o diagrama de flecha ou seja o nosso plano cartesiano. Então, exemplo 1, a gente teve aí um diagrama de flecha. Nós temos função, nesse exemplo 1, porque cada um dos elementos de A se correspondeu com um elemento de B, com um único elemento de B. Nós sabemos já o que é domínio, nós sabemos o que é contradomínio e nós sabemos o que é imagem. Então, se tivermos algum conjunto, alguma representação aonde um elemento de A se corresponde com dois elementos de B, nós não teremos mais função. É o que acontece aqui no nosso exemplo 2. Vejam só, a gente tem aqui o diagrama do primeiro conjunto com seus elementos, diagrama do segundo conjunto com seus elementos também, e temos as setinhas. Ele coloca aqui um Fzinho, está querendo indicar que a gente tem uma função. Mas a regrinha da função é a qual? Todos os elementos de A devem se relacionar com um único elemento em B. Então, nesse caso, vejam só, o elemento 1 se corresponde com o 3 e o elemento 1 se corresponde com o elemento 4 do segundo conjunto. Essa situação não é possível para que nós tenhamos função. Então, esta situação aqui, ela é apenas uma relação, não é uma função. Então, ele coloca assim, nessa relação do exemplo 2, o valor 1 da variável x está relacionado aos valores 3 e 4 da variável y. Logo, essa relação não é uma função. Então, mas é a primeira situação onde não temos uma função. Nosso terceiro exemplo, nós vamos ter então um plano cartesiano. Esse plano cartesiano, ele traz aí um eixo x, um eixo y. No eixo x, a gente tem a representação do 4, no eixo y, a gente tem a representação do 2
e do 5. Quando a gente fala do 4 para x, nós vamos ver aí o nosso gráfico sendo cortado em 2 pontos. Então, nós temos um par ordenado aqui, que é o ponto 4 e 2, e a gente tem um par ordenado aqui também, que é 4 e 5. Então, nessa situação, a gente tem mais uma vez somente relação, a gente não tem função nesse caso, pois um único x se relaciona com 2 valores de y. Então, exemplo 3, um valor de uma variável pode ter 2 ou mais valores da outra variável. No gráfico, que é esse aqui, y não pode ser dado em função de x, pois há mais de um valor de x para pois há mais de um valor de y para um mesmo valor de x. Por exemplo, para x igual a 4, temos y igual a 2 e y igual a 5.